Boa noite, irmãos. Graça e paz. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo de número 5. Nós leremos todo este capítulo. Nós já meditamos nesse texto há alguns meses atrás. E ao longo da semana, enquanto eu preparava o texto que seria pregado, nós meditaríamos nessa noite em Mateus capítulo 11, do versículo 28 ao 30. E entender aquele convite de Jesus do vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Mas devido a tantas coisas que aconteceram, e diante de tantos questionamentos, creio que esse é um bom texto para meditarmos nessa noite. Creio que, da mesma forma como ardeu no meu coração e edificou a minha vida enquanto lia esse texto, obrigado, Ângelo, vai edificar a sua vida, fortalecer a sua fé. João, ali na ilha de Patmos, recebe essa visão do Senhor, quando convocado por Jesus, no capítulo de número 4, a subir por uma porta no céu e começar a contemplar uma visão de coisas que deveriam acontecer. No capítulo 5, João começa dizendo que vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então eu vi no meio do trono, dos seres viventes e dos anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, e proclamavam em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, e sabedoria e força, e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu, sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar, estavam dizendo àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro: seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes diziam, respondendo: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram. João estava exilado na ilha de Patmos,
por causa da palavra do Senhor e do testemunho de Jesus. Domiciano, o imperador de Roma naquele tempo, achava que encerrando o último apóstolo vivo nesta ilha destinada ao pior dos criminosos, poderia calar a voz da igreja na proclamação do evangelho. A igreja a quem esse livro é endereçado é uma igreja que sofre, é uma igreja que está padecendo de diversas necessidades, é uma igreja que sabe o que é sofrer. Muitos crentes aqui já haviam perdido todas as suas posses, todos os seus bens. Muitos homens viam suas esposas sendo violentadas sexualmente diante deles. Muitas esposas viam seus maridos serem espancados brutalmente até a morte, simplesmente por serem cristãos. Muitos pais viram seus filhos serem partidos ao meio, simplesmente porque creram. Muitos homens e mulheres foram presos, levados ao Coliseu e a teatros, e ali eles eram mostrados como um espetáculo de sofrimento. Muitos eram enviados a tais lugares com a expectativa da morte. Aguardavam ser devorados por animais ferozes e famintos, ou serem assassinados por gladiadores muito bem armados, simplesmente porque creram. E a essa igreja que sofre, a este apóstolo exilado, Deus dá a eles uma visão que poderia trazer consolo ao coração dessa igreja que sofre, dessa igreja que padece. João é convidado por Deus a dar uma olhada nas coisas que deveriam acontecer e a ter um vislumbre do futuro, ao ver o destino da igreja, encontrar nisso consolo, encontrar nisso um motivo de esperança e perseverança. Então, no capítulo 4, após escrever as 7 cartas, João é chamado por Deus e o texto diz assim: depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. João sofrendo, possivelmente com medo, angustiado, é convidado por Deus para ver o céu. E quando João adentra essa porta que estava aberta nos céus, João não começa vendo o futuro da igreja, João não começa vendo as características da Nova Jerusalém. João contempla o trono de Deus e o ocupante deste trono. Antes de mostrar a João o que deveria acontecer, o Senhor mostra a João o centro do universo. O Senhor mostra a João que quem está de fato no controle de todas as coisas não era o Império Romano, não eram as circunstâncias que o cercavam, mas sim o próprio Senhor. João precisava entender que, a despeito de toda a perseguição, a despeito de todo o sofrimento, Deus continuava em um alto e sublime trono, governando a tudo e a todos. Mesmo que seus inimigos os humilhassem, questionando: onde está o Deus de vocês, que não faz nada por vocês, que não livra vocês da morte? Onde está o Deus fraco de vocês? O que ele está fazendo? Porque ele não se importa. João vê que ele continua assentado no alto e sublime trono e não perdeu o controle de nada. Ele precisava entender que o detentor, aquele que controlava todas as coisas, era Deus. E ele nunca havia perdido o controle. E aí João começa a enxergar que esse trono tem características específicas dele. Ele vê que esse trono é marcado por um arco-íris,
E esse arco-íris representa a aliança de Deus com o seu povo. Então esse Deus assentado no trono é o Deus de aliança, que é fiel à aliança que fez com os seus. Mas esse trono também tem um mar de vidro que representa a graça e misericórdia deste ocupante do trono, mostrando que aquele que senta no trono está observando todas as coisas e ainda assim continua derramando a sua graça sobre os seus, da sua misericórdia sobre os seus. E ele continua vendo que neste trono, apesar de graça e misericórdia, é um trono carregado de justiça e ira, porque dele saem relâmpagos e trovões. E esses relâmpagos e trovões ecoam na história, anunciando que este rei, ocupante deste trono, que está sentado em um alto e sublime trono, está voltando. E que todos deveriam ouvir o barulho estrondoso desses relâmpagos e trovões e arrependerem-se de seus pecados, converterem seus corações e depositarem sua fé, crerem neste Deus. João vê que este ocupante do trono é poderosíssimo. E agora, de fato, ele poderia ter esperança, porque o que ele veria, viria das mãos do Deus Todo-Poderoso, que controla a tudo e a todos. Só que João, no capítulo de número 5, vê que além de todas essas características, o ocupante deste trono tem um livro na mão direita. Porém, este livro está fechado, selado com 7 selos. João começa sua visão do céu, enfrentando um drama. A partir do versículo 2 do capítulo 5 até o versículo de número 4, João vivencia este drama do livro selado. Ele vê que este livro é o livro da história, o livro dos decretos de Deus que deveriam se cumprir. Ele vê que estes decretos estão selados e não há ninguém no universo capaz de tomar este livro, romper seus selos, ler o livro, interpretar o livro e conduzir a história de acordo com o que aquele livro dizia. Então João chora muito, copiosamente, compulsivamente, de maneira desesperada, porque parece que a história está à deriva, que a história não terá um fim. Parece que, de fato, os inimigos do povo de Deus lograram êxito na sua campanha contra a igreja. E que, de fato, a história deles não seguiria um fim determinado. Deus não estava no controle, afinal, o livro está selado. Ninguém pode abri-lo. E João chora. Existe uma grande procura, um anjo grande, forte, está proclamando nos céus, entre os anjos, alguém é digno de abrir esse livro, e lá ninguém é encontrado. Sobre a terra, entre os poderosos, entre os menores, entre os mais ricos e os mais pobres, ninguém é encontrado digno de abrir esse livro. Mas também eles olham debaixo da terra, no inferno, e não encontram ninguém ali. Ninguém foi encontrado com tal dignidade a ponto de tomar o livro da mão de Deus e dar rumo à história. E João chora, desesperado, porque parece que Deus perdeu o controle das coisas. E quantas vezes nós também não choramos como João chorou? As circunstâncias se mostram adversas. Fecham as igrejas. O coronavírus coloca todo mundo dentro de casa. O luto bate na porta. A doença terminal nos alcança. Problemas conjugais, familiares, nos cercam. Nós questionamos: onde Deus está? Parece que Deus se esqueceu de mim. Parece que minha história, de fato, não terá um fim. Parece que Deus não se importa com a minha dor.
Quantas madrugadas nós já choramos desesperados diante dos sofrimentos que nos cercam, que parecem que nunca terão um fim? Quantas vezes nós já não passamos semanas após semanas entristecidos, chorando copiosamente, compulsivamente, porque nosso problema parece que não terá solução? João enfrenta tal drama. Só que João recebe uma boa notícia. Há uma solução para o drama que ele vivencia. A história não ficará à deriva. O livro não permanecerá fechado. As coisas não permanecerão como estão. Existe uma boa notícia para o drama que ele vivencia. E a partir do versículo 5, ele tem a resposta para este problema que ele está vivenciando. Um dos anciãos, desses 24 anciãos, toca no ombro de João e diz assim: João, não precisa chorar, não precisa ficar desesperado, não precisa continuar com essa expectativa ruim das coisas. Não, João, não chores, pare de chorar, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu. E porque ele venceu, ele é digno de tomar este livro e romper os seus selos. Ele conquistou a dignidade procurada para dar rumo à sua história. Ele conquistou a dignidade que tanto era procurada no céu para poder conduzir os decretos de Deus da forma como devem ser conduzidos. O leão da tribo de Judá venceu. E aí João, cheio de expectativa, olha para o meio do trono, porque ele quer ver quem é este que conquistou tal dignidade. E quando ele olha para o meio do trono, o texto diz assim, então, verso de número 6, vi no meio do trono, dos seres viventes e dos anciãos, um cordeiro. E é curioso porque o ancião diz a João que quem venceu foi um leão, uma figura de poder, de autoridade, de imponência, alguém grande, alguém forte, alguém glorioso. Mas quando João vê aquele que venceu, ele não enxerga essa figura gloriosa. João enxerga uma figura frágil, de um pequeno cordeiro. E ainda, além de ser frágil por causa da figura, estava totalmente machucado, completamente moído, ensanguentado. Porque João não vê como os deuses gregos eram vistos, como pessoas totalmente distintas, e embora este Deus, este leão seja distinto, é um Deus que se identificou com os seus. Ele é o cordeiro, não simplesmente por causa da figura da fragilidade, mas porque ele se tornou homem, padeceu a nossa morte, para que vivamos sua vida. Ele venceu, e o texto diz que ele venceu quando ele morreu na cruz, esmagado por nossos pecados. Nossa história não está à deriva simplesmente porque as circunstâncias dizem que elas estão. A nossa história está nas mãos do Cordeiro, Leão, do Deus homem, de Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele Deus que se fez carne, habitou entre nós, se identificou com nossa dor e sofreu por nós na cruz. Mas não se engane, por mais que a figura seja de alguém frágil, ensanguentado, moído, o texto diz que esse cordeiro tem 7 chifres. E a ideia de chifre aqui no Antigo Testamento, e é utilizada aqui em Apocalipse também, é a ideia de poder. Quando o texto diz que esse cordeiro tem 7 chifres, 7 no Apocalipse, traz a ideia de completude, de algo totalmente completo, que não falta nada.
O texto diz que esse cordeiro frágil, este homem que sofreu, este servo sofredor, é detentor de todo o poder. Por mais que se identifique com a nossa dor, ele é detentor de todo o poder. Ele pode todas as coisas. Ele venceu. Muitos daqueles crentes diriam assim: mas o meu marido foi morto, minha esposa foi morta, meus filhos foram mortos, eu estou a caminho do Coliseu para morrer. Parece-me, João, que na verdade quem é vencedor é o Império Romano. Parece-me que quem é vencedor é toda essa perseguição que me alcançou. Mas João nos diz que ele nos garantiu que, embora mortos na carne, acordaríamos vivos no céu. O coronavírus não ganhou o embate. Muitas pessoas estão se sentindo totalmente derrotadas por causa dessa pandemia. Muitas igrejas acham que essa luta é um embate entre Satanás e o próprio Deus, e que Satanás está vencendo essa guerra. Deixe-me dizer algo: Satanás não está vencendo. Ele nunca poderá chegar ao ponto de parecer que está vencendo, porque a Escritura nunca trata Jesus como um possível vencedor. Ela sempre tratou Jesus como aquele que já venceu. Não é o coronavírus que irá parar a igreja. Eu sei que muitos aqui perderam alguém que amavam. Eu sei que muitos aqui têm alguns parentes, amigos internados. Mas o coronavírus não é o nosso fim. Nunca foi. O luto não é o nosso fim. Porque o Cordeiro de Deus, o Leão de Judá, o descendente messiânico, o Deus homem, garantiu-nos que todo o sofrimento que passássemos era passageiro, porque viveríamos a eternidade em eterna glória. Esse cordeiro que venceu veio, versículo 7, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ele pode, ele tem o direito, ele tem dignidade. E agora ele passa a abrir o livro, desatar os seus selos, ler aquele livro, interpretar a história como ela deveria ser interpretada e conduzir a história como deveria ser conduzida. Mas quando isso acontece, existe uma reação. A criação reage, a igreja reage ao domínio e governo do Deus homem, do leão cordeiro. O texto diz que, verso de número 8, quando ele tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, os 4 seres viventes, e os seres viventes aqui representam toda a criação, e os 24 anciãos representam a totalidade da igreja, 12 do Antigo Testamento, 12 do Novo Testamento. Quando eles viram o Cordeiro tomando o livro da mão direita do que estava sentado no trono, eles se prostram em adoração. Eles se prostram diante do Cordeiro, com harpas em sua mão e com taças de incenso, porque esse Deus homem ouve nossas orações, porque elas são apresentadas diante dele, porque as taças de ouro estão cheias de incenso, e esses incensos são as orações dos santos, e não aqui os santos da ideia católica, mas santos daqueles que estão em Cristo, e são chamados santos porque estão em Cristo Jesus, que foram justificados dos seus pecados. Ele ouve nossa oração chega à sua presença, e ele se importa conosco.
Então a criação e a igreja se prostram diante do Cordeiro e passam a adorar o Cordeiro que venceu. E o conteúdo da adoração não é qualquer coisa, não é uma meia dúzia de palavras repetidas sem sentido algum. Não, o conteúdo da adoração aqui é o conteúdo da vitória do Cordeiro. O texto diz assim: entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto. Digno és, porque foste morto. A adoração da criação e da igreja é a morte de Cristo, é anunciar a sua morte, sua ressurreição, a sua vitória sobre todos os inimigos de Deus. É aquele momento da história onde todos os inimigos de Deus foram expostos à vergonha e derrotados de uma vez por todas, quando Ele esmagou os nossos pecados no Calvário, verteu todo o seu sangue por nós, para que fôssemos lavados em seu sangue e remidos de nossos pecados. O conteúdo da adoração aqui não é a boa condição financeira dos crentes, a adoração aqui não é a fase boa que estão vivendo. Não, o conteúdo da adoração é a maior bênção que eles poderiam ter recebido, a salvação de sua alma. Eles eram gratos não porque tinham muito ou tinham pouco, eles eram gratos porque tinham um principal, Cristo. Eles sabiam que não precisavam de cura material, eles sabiam que não precisavam de vitória financeira, eles sabiam que precisavam de Cristo, e quando Cristo os alcançou, eles tinham razão e motivo para se alegrar e louvar a este Deus, mesmo que tudo estivesse indo de mal a pior, mesmo que toda a circunstância se mostrasse avessa. Eles tinham Jesus, e se eles tinham Jesus, eles tinham tudo, não precisavam de mais nada, O coronavírus tirou de muitos crentes razão de adoração. A pandemia e o isolamento social trouxe para muitos crentes uma desculpa para não adorar. Porque os tempos estão difíceis, porque falta comida na mesa, porque meu marido, minha esposa estão doentes, meus filhos estão doentes. Tudo isso é muito ruim, tudo isso nos entristece, mas não devem tirar de nós um cântico de louvor, porque diz o Salmo de número 147, fica-nos bem, cântico de louvor. Se as circunstâncias dessa terra tiram de você razão para adorar, tiram de você motivo para adorar o Senhor, se apegue mais a Cristo, porque quem tem Cristo tem tudo. E a adoração da criação e da igreja, continua o texto dizendo, é a mesma coisa, digno é o Cordeiro que foi morto. É o Evangelho. Perceba, a adoração aqui, ela é ao mesmo tempo que é uma adoração, gratidão, motivo de louvor, é uma ação proclamativa. A criação e a igreja estão proclamando enquanto adoram. Eles estão anunciando que a resposta que o mundo tanto procura é Cristo, é o Cordeiro que venceu. É o leão da tribo de Judá que morreu naquela cruz e venceu por nós, e aqueles que estão nele são mais que vencedores. Nós não precisamos de outra coisa, precisamos de Jesus. E a igreja e a criação, enquanto adoram, estão proclamando Jesus, estão anunciando a resposta que o mundo precisa. O coronavírus nos fez calar tanto no evangelismo, não é verdade?
Qual foi a última vez que nós pregamos o evangelho para o não crente? Às vezes a gente até discute teologia com outros crentes, falamos com outros crentes de outras denominações, e às vezes até ganhamos ele para a nossa teologia. Mas e para o não crente? Não, mas a gente está em isolamento social, a gente não pode ter contato, mas a gente usa o WhatsApp para tanta bobeira, a gente usa o Instagram para tanta bobeira, a gente usa Facebook, quem usa, quando usa, porque o Facebook já caiu em desuso há muito tempo, mas quem usa, já usa para tanta bobeira. Mas não fala de Jesus, e a criação está aqui diante do Cordeiro, 24 horas por dia, declarando: digno é o Cordeiro que foi morto de receber honra, poder, glória, riqueza, sabedoria, louvor e glória. Se você está em Cristo, você tem todo o motivo, toda a razão de ter esperança neste tempo. Os dias são difíceis, eu sei. Vivemos dias muito angustiantes. Mas esse texto nos ensina que a nossa história não está nas mãos dos homens, nem de poderosos deste tempo. Não, nossa história não está nas mãos dos governantes. Nossa história não está nas mãos de nenhuma das coisas criadas. Nossa história está nas mãos de Deus. O coronavírus, irmãos, não tem o livro da história nas mãos. Na verdade, o coronavírus é apenas uma pequena parcela, uma pequena parte do conteúdo que está no livro nas mãos de Deus. Sua história está segura, porque ela está nas mãos de um Deus que se importa, porque Ele assumiu nossa identidade, mas também que é um Deus todo-poderoso. Ele detém sua história, Ele sabe o que é melhor para você, Ele conduz sua vida segundo a vontade dEle, e a vontade dEle nem sempre é a nossa vontade, mas fique feliz nisso, porque até quando Ele tira a sua vontade, anula a sua vontade, você está sendo abençoado por esse Deus, cuidado por este Deus, porque a única vontade apresentada na Escritura como boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus. A vontade dele é boa, a nossa muitas vezes não é. A vontade dele é agradável, é suave. A vontade dele é perfeita e a nossa está tão longe de ser. Fique em paz. Deus controla suas vidas. Ele tem sua história nas mãos. Ele não perdeu o controle, por mais difícil que esteja sendo. Creia, persevere, tenha fé. Ele cuida de você. Esse texto nos ensina também que diante do governo de Deus, por meio de Cristo, e da vitória do Cordeiro, a única postura que nós deveríamos ter é a adoração. Diante dessa verdade que Deus nos tem em suas mãos, e que Cristo venceu, eu e você deveríamos adorá-lo o tempo todo, independente da circunstância, independente do momento. Louve. Ele venceu, e nele você e eu somos mais do que vencedores. O coronavírus e todas as circunstâncias que nos cercam não devem calar nossa voz, e não devem impedir nosso coração de adorar o Senhor. Não devem. Porque o maior prêmio que nós poderíamos receber
Ele nos concedeu quando venceu. E a última coisa que esse texto também nos ensina é que, diante de toda essa cena do Cordeiro vitorioso, que toma a nossa história em suas mãos e governa a nossa história de acordo com sua vontade, as circunstâncias não deveriam impedir-nos de proclamar o Evangelho. Mesmo na dificuldade, no luto, na dor, pregue. Enquanto você adora grato, pregue. Anuncie a Cristo. Pregue a vitória deste Cordeiro. Anuncie a vitória do homem Jesus, que é o Deus Todo-Poderoso. Anuncie que Ele é a solução para o pecado do homem. Anuncie que este Cordeiro, que tem 7 chifres, detentor de todo poder, mas também que tem 7 olhos, que vê todas as coisas, porque Ele está em todos os lugares, é o Deus que nos oferta alívio, paz, descanso, quando nós nos direcionamos a Ele e lançamos sobre Ele todos os nossos fardos. Porque este é o convite do Cordeiro Leão: vinde a mim todos vós que estáis cansados, vinde a mim vocês que estão sobrecarregados pelo pecado, vinde a mim vocês que já não suportam mais viver como viviam, venham a mim e encontrem em mim alívio, porque eu venci para dar alívio a vocês, para redimir vocês. Venham a mim. O mundo não precisa de uma vacina. E eu acho que é isso que nós não entendemos ainda. O mundo não precisa de uma nova vacina, por mais que ela seja necessária para o nosso dia a dia. O mundo não precisa dela essencialmente. O mundo precisa conhecer Jesus. O mundo precisa conhecer o Cordeiro que venceu. E saber que um dia todos irão se encontrar com Ele. Uns para viver da bonança eterna, mas outros que não se arrependeram, que não creram, para enfrentarem a tormenta eterna. Irmão, saia daqui nessa noite confiando que sua história está segura. Nós estamos seguros, nós estamos nas mãos de Deus. E o próprio Jesus já nos disse que das mãos dele ninguém nos toma. Nós não lemos aqui com o presbítero Wilton que nada pode nos separar do amor dele? Saia daqui crendo que Ele governa a sua vida, Ele está cuidando de você, e Ele vai fazer com você aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito. Então o adore por isso, seja grato por isso, e ao mesmo tempo em que você está sendo grato por aquilo que foi feito em seu favor, anuncie a outros a graça que te alcançou. Ele venceu. Nele e somente nele somos mais do que vencedores. Curva a sua cabeça, vamos orar? Senhor, digno é o Senhor, porque o Senhor morreu. Ó Jesus, como somos gratos pela redenção que encontramos em Ti. Como somos gratos por termos sido alvos dessa redenção um dia. Como somos gratos, Deus, em saber que o Senhor conduz nossas vidas. Como somos gratos. Deus, e se há alguém aqui com medo, angustiado,
sem expectativas. Que a tua palavra alcance o coração e produza fé. Muitas vezes, Deus, somos tão incrédulos, mas aumenta-nos a fé. Auxilia-nos, Deus, a enfrentar as circunstâncias difíceis da nossa vida. Mas auxilia-nos, Deus, a enfrentá-las na certeza de que o Senhor não perdeu o controle de nossas vidas. Traz gratidão ao nosso coração e intrepidez na pregação da palavra. Que o Senhor esteja conosco nestes dias difíceis. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.